Vamos então agora para a segunda parte da nossa salinha, que a gente vai abordar sobre o sistema venoso e sobre o sistema arterial. Quanto ao sistema venoso, pessoal, é importante a gente lembrar de 6 veias primitivas que vão partir do seio venoso. Então, a partir do seio venoso, a gente vai ter a origem de 3 pares de veia: as veias vitelínicas, as umbilicais e as cardinais. Então, a gente tem a veia cardinal anterior direita, nós temos a veia umbilical direita, a veia vitelina direita, a veia umbilical esquerda, a veia vitelina esquerda e a veia cardinal anterior esquerda. Observe que as veias vitelínicas, elas são responsáveis por levar sangue pouco oxigenado a partir do saco vitelino, por isso veias vitelínicas. Então, elas vão levar esse sangue pouco oxigenado do saco vitelino. Já as veias umbilicais, lembre-se desse detalhe, elas vão levar sangue oxigenado. Isso aqui geralmente o prof gosta que saiba direitinho. Então, as veias umbilicais levam sangue oxigenado a partir do primórdio da placenta. Já as veias cardinais, elas levam sangue também pouco oxigenado a partir do corpo do embrião. Então, essas 6 veias primitivas é bem importante que a gente saiba. É importante a gente entender também, pessoal, o percurso e o que vai acontecer com cada uma dessas veias primitivas. A veia vitelínica esquerda, por exemplo, ela vai regressar, ao passo que a veia vitelínica direita, ela irá formar o nosso sistema porta-hepático, assim como uma parte inferior da veia cava. Quanto às veias umbilicais, elas vão correr em cada lado do fígado e transportar sangue oxigenado da placenta para o seio venoso. Como eu disse anteriormente, essas veias umbilicais vão transportar então sangue oxigenado. Com o desenvolvimento do fígado, essas veias umbilicais elas vão perder as suas conexões com o coração e vão desaguar no fígado. É importante a gente saber que a veia umbilical direita ela irá desaparecer lá durante a 7ª semana, deixando então apenas a veia umbilical esquerda como o único vaso transportador de sangue oxigenado da placenta para o embrião. Uma estrutura muito importante também que a gente tem que saber é o ducto venoso. O ducto venoso nada mais é do que um desvio venoso que vai se desenvolver no interior do fígado e vai se conectar lá com a veia umbilical e a veia cava inferior. Dessa forma, esse ducto venoso ele vai permitir que o sangue, a maior parte do sangue que vem direto da placenta, lembrando que é o sangue oxigenado, né, que vem por meio das veias umbilicais, vai permitir que esse sangue oxigenado ele vá diretamente para o coração sem ter que passar, então, pelos capilares do fígado. Então, essa estrutura é muito relevante. Por fim, pessoal, quanto às veias cardinais, é importante a gente saber que elas vão constituir, então, o principal sistema de drenagem venoso do embrião. As veias cardinais anteriores e posteriores, elas se unem às cardinais comuns que entram no seio venoso. Além disso, lá na 8ª semana, as veias cardinais anteriores que a gente viu, elas vão se anastomosar e formar a veia braquiocefálica esquerda, à custa da degeneração da veia cardinal anterior esquerda. Então, na 8ª semana, as veias cardinais anteriores se anastomosam e a cardinal anterior esquerda se degenera, de modo que se forma, então, a veia braquiocefálica esquerda. Por isso que é a custa da degeneração da veia cardinal anterior esquerda. Já da veia cardinal anterior direita e da veia cardinal comum direita, vai surgir a nossa veia cava superior. Então eu trouxe aqui, pessoal, um esqueminha para mostrar para vocês o que a gente acabou de ver, para facilitar então o entendimento. Então a gente tem aqui o coração na fase unitubular, observe aqui o nosso seio venoso, e observe então que do seio venoso vão surgir 6 veias primitivas. Então a gente tem aqui a veia cardinal anterior direita, aqui a veia umbilical direita, aqui nós temos a veia vitelina direita, e aqui do lado esquerdo a gente tem a veia umbilical esquerda, a veia vitelina esquerda e, por fim, a veia cardinal anterior esquerda. Só lembrando, então, que a gente vai ter a veia umbilical direita
desaparecendo, né, lá na 7ª semana, deixando então apenas a veia umbilical esquerda para trazer o sangue oxigenado da placenta, né, para o embrião. E aqui a gente também tem o desaparecimento, a regressão da veia vitelina esquerda. Mais uma vez, de forma resumida, qual será o percurso de cada uma dessas veias. Então, a gente tem aqui a veia cardinal anterior direita, dando origem, então, à veia cava superior. Nós temos aqui, então, a veia umbilical direita, como a gente viu na 7ª semana, regredindo. Aqui a gente tem a veia vitelínica direita, dando origem, então, à maior parte do sistema porta-hepático e a parte inferior da veia cava. Lembrando que as veias vitelinas, elas são muito importantes, um sistema de drenagem muito importante do embrião. Aqui a gente tem a veia umbilical esquerda, sendo o único vaso, então, transportador de sangue oxigenado da placenta para o embrião, né, devido a essa regressão da veia umbilical direita. Aqui a gente também tem essa regressão, né, da veia vitelínica esquerda. E aqui a gente tem a veia cardinal anterior esquerda, dando origem, então, à nossa veia braquicefálica esquerda. Lembrando, então, que lá na 8ª semana, as veias cardinais anteriores elas vão se anastomosar, vamos fazer uma anastomose e formar, então, a nossa veia braquicefálica esquerda às custas da degeneração da veia cardinal anterior esquerda. Então, aqui é mais um resuminho do que a gente acabou de ver. Eu trouxe essas imagens aqui só para vocês terem uma noção, então, de como que é esse sistema venoso no embrião. Observe aqui, então, a veia vitelínica direita, dando origem, então, a todo o sistema porta-hepático, né, a maior parte do sistema porta-hepático, e a parte inferior da veia cava, que aqui a gente ainda não consegue ver, né, mas vai dar origem, então, à parte inferior da veia cava. Observe, então, aqui ainda a presença da veia vitelínica esquerda. Lembrando que essa veia vitelínica esquerda ela vai desaparecer, ela vai regressar. Nas próximas imagens a gente vai conseguir observar isso. E aqui a gente ainda tem a veia cardinal anterior esquerda. Lembrando que as veias cardinais anteriores vão se anastomosar e vão formar, então, a nossa veia braquicefálica esquerda às custas dessa veia cardinal anterior esquerda. Então, essa aqui ela vai se degenerar para formar a veia braquicefálica. Aqui a gente já tem um embrião de 8 semanas e observe aqui que a gente já tem a formação, né, da nossa veia cava inferior, porção inferior da veia cava, já começa a se formar aqui. E aqui a gente já tem essa importante estrutura que a gente falou anteriormente, que é o ducto venoso. E o ducto venoso ele é muito importante porque ele vai fazer então uma comunicação, um desvio venoso da veia umbilical esquerda com a nossa veia cava inferior. Lembrando, pessoal, que aqui, como a gente já está na 8ª semana, já ocorreu a regressão da veia umbilical direita. Então, a gente só tem aqui a veia umbilical esquerda como comunicação, então, do feto com a placenta, do embrião com a placenta. Nessa imagem aqui, a gente já tem um feto de 12 semanas, e aqui a gente consegue ver, então, o ducto venoso bem formadinho, ó. O ducto venoso, então, comunicando ainda a veia cava inferior com a nossa veia umbilical esquerda. Então, dá para ver bem certinho essas estruturas. Sobre o sistema venoso, era isso que eu queria mostrar para vocês. O sistema arterial, ele vai se desenvolver, começar, né, a se desenvolver lá na 4ª semana, quando os arcos faríngeos se desenvolvem. Esses arcos faríngeos, ao se desenvolverem, vão ser supridos por artérias que chamamos de artérias do arco faríngeo, também chamadas de arcos aórticos. Esses arcos aórticos vão ser originados do saco aórtico. Os arcos aórticos eles terminam na aorta dorsal ipsilateral e a gente tem o desenvolvimento de 6 pares de arcos aórticos. No entanto, eles não estão presentes ao mesmo tempo, pois quando o 6º arco aórtico se desenvolve, os 2 primeiros desaparecem. É importante a gente saber que lá na 8ª semana, o padrão primitivo dos arcos aórticos é modificado para o arranjo arterial fetal final. De forma geral, o que a gente tem que saber é que esse sistema arterial ele vai se originar, então, desses arcos aórticos e que o arranjo arterial fetal final é definido, então, na 8ª semana. Cada arco aórtico
irá dar origem a outras artérias, irá derivar, então, outras artérias. Por exemplo, nós temos o primeiro par de arco aórtico, dando origem, então, às artérias maxilares e às artérias carótidas externas. O segundo par irá dar origem às artérias estapédicas, que nada mais são que pequenos vasos que correm através do anel dos estribos, que são aqueles pequenos ossos da orelha média. O terceiro par vai derivar, então, as artérias carótidas comuns e as artérias carótidas internas, que é bem importante. O quarto par dará origem à parte do arco da aorta e à artéria subclávia direita. O arco da aorta ele é derivado, então, do quarto par do arco faríngeo, né, das artérias dos arcos faríngeos, e também é derivado do saco aórtico e da aorta dorsal esquerda. Então, esse arco da aorta ele tem 3 origens. Mas, enfim, isso não é tão importante. A artéria subclávia esquerda, ela não é derivada de nenhuma artéria desse arco faríngeo. Isso é importante a gente saber, porque a gente acabou de ver que o quarto par, então, vai originar a artéria subclávia direita. Mas a subclávia esquerda, ela vai se originar do que a gente chama de artéria intersegmentar. Então, ela vai se derivar lá da sétima artéria intersegmentar esquerda. O quinto par de arco aórtico, ele vai variar, né, de embrião para embrião, sendo que ele vai se apresentar 50% das vezes como vasos rudimentares e 50% esses vasos eles nem vão se desenvolver. Por fim, o sexto par de arco aórtico, a gente tem o arco aórtico direito, o sexto arco aórtico direito, dando origem à artéria pulmonar direita, e a gente tem o sexto arco aórtico esquerdo, dando origem à artéria pulmonar esquerda, mais o ducto arterial. Então, isso aqui também é bem importante, esse ducto arterial aqui é muito importante, a gente vai ver ele posteriormente. Então, basicamente é isso. Eu trouxe aqui, né, para vocês terem uma ideia, então, do que cada arco aórtico irá derivar. Nessas imagens aqui, a gente consegue ver, então, o desenvolvimento desses arcos aórticos, aqui, ó, para vocês verem como que é. Então, aqui a gente tem o primeiro par de arco aórtico, o segundo par, o terceiro par. Observe que o quarto e o sexto aqui ainda estão em desenvolvimento. Uma coisa que é importante aqui, ó, vocês verem aqui que o primeiro par de arco aórtico, como a gente viu, vai dar origem às artérias maxilares. Então, olha aqui, ó, aqui ele já está então derivando a artéria maxilar. Observe aqui também o saco aórtico, lembrando que esse saco aórtico ele vai contribuir, né, com a formação do arco aórtico. E aqui, nessa imagem aqui do lado, a gente consegue ver a formação já do quarto, quinto e o sexto, né, arco aórtico, e observe que quando ele se forma, quando o sexto par se forma, sexto par de arco aórtico se forma, o primeiro e o segundo desaparecem. Então aqui a gente já não tem mais nem o primeiro nem o segundo. Mas claro, aqui eles já derivaram as artérias que eles tinham que derivar. Outra coisa importante que é essa sétima artéria intersegmentar, que a gente viu que ela vai derivar então a nossa artéria subclávia esquerda. Então, por mais que a artéria subclávia direita seja derivada dos arcos aórticos, a artéria subclávia esquerda, ela vai se derivar aqui dessa artéria aqui intersegmentar esquerda, beleza? Nessa imagem, a gente já vê o sistema arterial mais avançado, em um desenvolvimento mais avançado. A gente consegue ver aqui o arco da aorta, a aorta descendente, o tronco braquicefálico, as artérias subclávias, né, se formando aqui em marronzinho. Então, o importante é que vocês vejam essa imagem, comparem com as imagens anteriores e observem, então, pelas cores, o que cada arco aórtico irá originar, as derivações desses arcos aórticos. Por exemplo, aqui nesse azulzinho claro, a gente consegue ver as carótidas externas, que são derivadas, então, do primeiro par de arco aórtico. A gente tem aqui a artéria carótida interna sendo derivada do terceiro par de arco aórtico. A gente tem aqui a subclávia direita, lembrando que a direita ela é originada do quarto par de arco aórtico, mas ela tem contribuição também da sétima artéria intersegmentar direita. E a gente tem aqui a artéria subclávia esquerda, que só tem contribuição, então, da sétima artéria intersegmentar esquerda para se formar, então.
Então, vão observando esses detalhes aqui nessas imagens aqui do lado. Tem uma legenda que vai facilitar, então, o entendimento de vocês. Então, aqui é isso. Nessa tabela aqui, a gente tem um resumo do que a gente falou. Esse aqui é um outro livro, né? Não é o Moore. Então, a gente acaba que tem algumas diferenças, né? De acordo com o Moore, do que a gente viu anteriormente. Mas dá para vocês terem uma ideia, então, de forma resumida, do que cada arco aórtico irá originar. É interessante que vocês façam essa tabela, né? E compreendam, então, mais ou menos essas derivações. Então, aqui, ó, por exemplo, o primeiro arco aórtico, dando origem à artéria maxilar. E também, né, como a gente viu no Moore, que dá origem às carótidas externas. Então, tem algumas diferenças aqui. Mas não é tão irrelevante, assim, essas pequenas diferenças. Aqui também a gente tem um quadro falando, então, da origem das nossas principais artérias. Por exemplo, aqui a carótida interna. Aqui fala que o segmento proximal vai ser originado do terceiro arco aórtico e o restante da aorta dorsal. Aqui fala da subclávia direita, né, que vai se originar, então, como a gente viu, do quarto arco aórtico, sendo que também vai ter contribuição da artéria intersegmentar direita. Então, por aqui vai, que é basicamente aquilo que a gente falou. O sistema arterial do embrião ainda vai contar com outras artérias que também vão derivar outras artérias importantes. Por exemplo, a gente tem a artéria vitelínica, que vai originar o tronco celíaco para o intestino anterior, vai originar também a artéria mesentérica superior para o intestino médio e a artéria mesentérica inferior para o intestino posterior. Então, a artéria vitelínica basicamente vai ser responsável por irrigar então, o nosso sistema, o nosso aparelho digestório. As artérias segmentares ventrais, elas vão contribuir para a formação das artérias celíacas e artérias mesentéricas inferior, que vão irrigar então os derivados do intestino posterior da cloaca. Então, além das artérias vitelínicas, a gente também tem contribuição das artérias segmentares ventrais para irrigar o nosso intestino, nosso aparelho digestório. Nós temos também a presença das artérias segmentares laterais, que vão ser responsáveis por irrigar a crista urogenital, lembrando que é daqui, né, que vai surgir nosso sistema urogenital, aparelho urogenital. A gente tem também a artéria umbilical, sendo responsável por, ao contrário da veia umbilical, transportar sangue pouco oxigenado para a placenta. As partes proximais da artéria umbilical, elas vão se tornar as artérias ilíacas internas e as artérias vesicais superiores, enquanto as partes distais, elas vão se obliterar após o nascimento e se tornar os ligamentos umbilicais mediais. Então observe que as partes proximais, elas vão derivar artérias importantes, como as ilíacas internas e as vesicais, e as partes distais, elas vão derivar os nossos ligamentos umbilicais mediais. Então, isso aqui é bem importante da gente lembrar, que o ligamento umbilical medial é derivado, então, da parte distal das artérias umbilicais. As artérias intersegmentares, elas nada mais são do que cerca de 30 ramos que são provenientes da artéria dorsal, da aorta dorsal, perdão. E as artérias intersegmentares, elas passam entre os somitos e os seus derivados, levando sangue para eles. Elas vão formar as nossas artérias vertebrais, as nossas artérias intercostais, as nossas artérias lombares, as ilíacas comuns e ainda as artérias sacrais laterais. Observe que a artéria sacral mediana vai se derivar da extremidade caudal da aorta dorsal. Então, apenas as artérias sacrais laterais, que são derivadas das artérias intersegmentares. E aqui só para vocês terem uma ideia, então, de como que são essas artérias, a projeção dessas artérias no embrião. Então, aqui a gente consegue ver a artéria segmentar lateral, a artéria intersegmentar dorsal, a aorta dorsal, a artéria segmentar ventral. Então, para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que é essa projeção no bebê. Uma estrutura muito importante que a gente já viu é o canal arterial, também chamado de ducto arterioso ou ducto arterial. A gente viu que ele se deriva, né, lá do sexto arco aórtico e ele vai ser muito importante porque ele vai ser responsável por fazer uma comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar. Então, quando o ventrículo direito ele for fazer a contração
para injetar o sangue pelas artérias pulmonares, esse ducto arterioso ele vai desviar o sangue dessa artéria pulmonar para a artéria aorta, impedindo que haja sobrecarga dos nossos pulmões. Isso porque vai diminuir, então, a necessidade de força desse ventrículo para injetar esse sangue pelas artérias pulmonares. Então, esse ducto ele vai ser muito relevante nesse sentido, porque ao impedir essa sobrecarga nos pulmões, ele vai permitir que o ventrículo direito se fortaleça para sua total capacidade funcional ao nascimento. Então, essa é a relevância do nosso ducto arterial ou canal arterial. Lembrando que o ducto arterial ele vai se obliterar, né, logo após o nascimento, formando o que a gente chama de ligamento arterioso, que é o que a gente vê lá na anatomia, que vai ligar exatamente então a artéria pulmonar com a aorta. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar só isso mesmo, e no próximo vídeo, então, eu estarei explicando melhor um pouco sobre a circulação fetal e sobre as mudanças que ocorrem após o nascimento.